O caniço ferido. Capítulo 2. Cristo não quebrará o caniço ferido. Seguindo seu chamado, Cristo não quebrará o caniço ferido, nem apagará o pavio fumegante, que tem mais significado do que o falado, pois não só quebrará nem apagará, mas tratará com carinho aqueles com quem assim ele lida. Os procedimentos de Cristo com o caniço ferido. Os médicos, ainda que levem seus pacientes a ter muita dor, não destruirão a natureza, mas a vivificarão gradualmente. Os cirurgiões lancetarão e cortarão, mas não desmembrarão. Uma mãe que tenha uma criança doente e teimosa, portanto, não a rejeitará. E não haverá mais misericórdia na torrente do que no manancial? Pensaremos que há mais misericórdia em nós mesmos do que em Deus, que planta esse sentimento em nós? Mas, para favorecer a declaração da misericórdia de Cristo a todos os caniços feridos, considere as confortadoras relações de marido, pastor e irmão que tomou ele sobre si, as quais desempenhará por completo. Cumprirão isso outros, pela graça dele, a que ele os convoca? Ou ele, que de seu amor tomou sobre tais relações tão perfeitamente fundadas sobre a incumbência do Pai e sua própria empresa? Considere os nomes que ele tomou emprestado das mais indulgentes criaturas, tais como cordeiro e galinha, para mostrar seu terno cuidado. Considere o próprio nome dele, Jesus, um Salvador, dado pelo próprio Deus. Considere seu ofício, correspondente ao seu nome, o qual é que ele deveria restaurar os contritos, Isaías 61:1. Em seu batismo, o Espírito Santo repousou sobre si na forma de uma pomba, para mostrar que ele deveria ser como ela, um gentil mediador. Veja o modo gracioso como ele executa seus ofícios. Como profeta, ele veio com bênção em sua boca. Bem-aventurados os pobres de espírito, Mateus 5:3. E convidou para vir a si aqueles cujos corações sugeriam as maiores objeções contra eles mesmos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Mateus 11:28. Como seu coração ficou comovido quando viu o povo como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:36. Nunca, em momento algum, deu as costas àqueles que vieram a ele, ainda que algumas por si mesmas apartassem. Ele veio para morrer como sacerdote por seus inimigos. Nos dias de sua carne, ele ditou uma forma de oração a seus discípulos e pôs petições a Deus dentro de suas bocas e seu espírito para interceder em seus corações. Ele verteu lágrimas por aqueles que derramaram seu sangue e agora ele faz intercessão no céu pelos cristãos fracos, pondo-se entre eles e a ira de Deus. Ele é um rei meigo. Ele admitirá os entristecidos em sua presença, rei das pessoas pobres e aflitas que é. Assim como tem ele raios luminosos de majestade, tem também um coração com misericórdia e compaixão. É o príncipe da paz, Isaías 9:6. Por que foi ele tentado, senão para que pudesse socorrer aos que são tentados? Hebreus 2:18. Que misericórdia não podemos esperar de um tão gracioso mediador que tomou sobre si a nossa natureza para que pudesse ser gracioso? 1 Timóteo 2:5. Ele é um médico bom em todas as doenças, em especial ao rejuntar as partes de um coração quebrado. Ele morreu para que pudesse curar nossas almas com emplasto de seu próprio sangue e nos salvar por tal morte, da qual fomos mesmo os causadores por nossos próprios pecados. E ele não tem o mesmo coração no céu? Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou o cabeça no céu, quando o pé era na terra pisado. Atos 9:4. Sua subida não o fez esquecer de sua própria carne. Ainda que esteja liberta da paixão, todavia, não o está da compaixão para conosco. O leão da tribo de Judá somente estraçalhará aqueles que não querem que ele os governe. Lucas 19:14.
Ele não mostrará sua força contra aqueles que se prostram perante si. Para nós mesmos. 1. O que devemos aprender disso, se não a chegar com confiança ao trono da graça em todas as nossas ofensas? Hebreus 4,16. Desencorajar-nos-ão nossos pecados, quando ele lá comparece apenas pelos pecadores? Tu estás ferido? Tenhas bom consolo, ele te chama. Não escondas tuas feridas, exponhas tudo perante ele, e não aceites o conselho de Satanás. Vá a Cristo, ainda que tremendo, como a pobre mulher que disse: se eu tão somente tocar o seu vestido, Mateus 9:21. Seremos curados e receberemos uma resposta graciosa. Vamos com confiança a Deus em nossa carne. Ele é carne da nossa carne e osso do nosso osso por esta razão, para que possamos ir com segurança a Ele. Nunca temas ir a Deus, visto que temos com Ele um tal mediador, que não apenas é nosso amigo, mas nosso irmão e marido. Bem podia o anjo proclamar do céu: eis aqui vos trago novas de grande alegria. Lucas 2:10. Bem podia o apóstolo nos incitar a regozijar sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses 4:4. Paulo estava bem informado sobre as bases nas quais ele assim se portava. Paz e gozo são dois dos principais frutos do reino de Cristo. Que o mundo seja como quiser, se não pudermos regozijar no mundo, todavia podemos regozijar no Senhor. Sua presença faz de qualquer condição passível de consolo. Não temais, diz ele aos discípulos, quando ficaram com medo, como se tivessem visto um fantasma. Sou eu, Mateus 14:27, como se não houvesse causa alguma para pavor onde estivesse ele presente. 2. Que isso seja nosso apoio quando nos sentimos feridos. O modo de Cristo é, primeiramente, ferir, depois, curar. Nenhuma alma saudável, sã, entrará jamais no céu. Pense que, quando em tentação, Cristo foi tentado por mim. Conforme minhas provações, serão minhas graças e consolos. Se Cristo é tão misericordioso que não me quebra, não quebrarei a mim mesmo pelo desespero, nem me renderei ao leão rugidor Satanás para me fazer em pedaços. 3. Veja a disposição contrária de Cristo de um lado e Satanás e seus instrumentos de outro. Satanás nos ataca quando estamos mais fracos, como Simeão e Levi contra os siquemitas. Quando os homens estavam doloridos. Gênesis 34:25. Mas Cristo consertará em nós todas as brechas que Satanás e o pecado fizeram. Ele restaurará os contritos de coração. Isaías 61:1. Como uma mãe se torna mais terna para com o filho mais enfermo e fraco, assim também Cristo, misericordiosamente, inclina-se para o mais enfraquecido. Da mesma forma, ele põe nas coisas mais fracas um instinto para que ponham sua confiança em algo mais forte do que elas mesmas para se apoiarem. A videira se escora no olmeiro, e as criaturas mais fracas, a miúde, têm os mais fortes abrigos. A consciência da fraqueza da igreja a faz desejosa de se recostar sobre seu amado e a se esconder sob sua asa. Quem são os caniços feridos? Mas como saberemos se nós somos os tais que podem esperar misericórdia? Resposta: 1. Por ferido aqui não se quer dizer aqueles que são humilhados apenas pelas cruzes, mas os tais que por elas são levados a verem o próprio pecado, o qual fere mais do que tudo. Quando a consciência está sob a culpa do pecado, então todo julgamento traz um relato da ira divina à alma, e todos os problemas menores entram nessa grande tribulação de consciência causada pelo pecado. Como todos os humores corruptos correm às partes mais enfermas e feridas do corpo, e como todo credor vai para cima do devedor sempre que esse é aprisionado, assim, quando a consciência é uma vez despertada, todos os pecados de outrora e as cruzes do presente ajuntam-se para fazer com que a machucadura fique mais dolorida. Ora,
Aquele que está ferido desse jeito não se contentará com nada senão com a misericórdia de quem o feriu. Ele feriu e ele deve curar. Oséias 6:1. O Senhor que me feriu merecidamente por meus pecados deve restaurar meu coração. 2. De novo, um homem ferido de verdade julga o pecado como o maior mal e o favor divino o maior bem. 3. Ele preferiria antes ouvir sobre a misericórdia a ouvir a respeito de um reino. 4. Ele tem baixas opiniões a respeito de si mesmo e acha não ser digno da terra onde pisa. 5. Para com os outros, ele não se sente à vontade para adotar uma atitude de censura, porém, é cheio de simpatia e compaixão àqueles que estão debaixo da mão de Deus. 6. Ele julga que aqueles que andam nas consolações do Espírito de Deus são os homens mais felizes do mundo. 7. Ele treme diante da palavra de Deus, Isaías 66:2, e honra os próprios pés daqueles benditos instrumentos que lhe trazem a paz, Romanos 10:15. E 8. Ele está mais ocupado com os exercícios íntimos de um coração quebrantado do que com o formalismo, e todavia é cauteloso ao empregar todos os santificados meios de trazer consolo. Contudo, como chegaremos a esse estado mental? Resposta: em primeiro lugar, devemos ter o conceito de ferir tanto como um estado para o qual Deus nos traz, como uma obrigação a ser por nós executada. As duas coisas têm o mesmo sentido aqui. Devemos nos juntar a Deus em ferir a nós mesmos, quando Ele nos humilha, que nos humilhemos a nós próprios e não nos ergamos contra, porque então Ele redobrará seus golpes. Que justifiquemos a Cristo em todos os seus castigos, sabendo que todo o seu lidar para conosco é para nos fazer retornar dentro de nossos próprios corações. Sua obra em ferir acompanha a nossa obra em ferir a nós mesmos. Que lamentemos nossa própria perversidade e digamos: Senhor, que coração tenho eu, que carece disso tudo, que nada disso possa ser poupado. Devemos levantar um cerco contra a dureza de nossos próprios corações e dar ao pecado toda a gravidade que pudermos. Devemos olhar a Cristo, que foi ferido por nós, olhar a Ele, que foi traspassado pelos nossos próprios pecados. Mas todas essas instruções não prevalecerão, a menos que Deus, por seu Espírito, nos convença profundamente, pondo nossos pecados diante de nós e nos conduzindo a uma paralisação. Então clamaremos por misericórdia. A convicção gerará a contrição, e essa leva à humilhação. Por conseguinte, que seja do desejo de Deus que Ele traga uma clara e forte luz para todos os cantos de nossas almas e a acompanhe com o espírito de poder, para deixar nossos corações abatidos. Não pode ser prescrita uma dada medida de ferir de nós mesmos, mas deve ela ser tal que 1. Possamos apreciar Cristo acima de tudo e ver que tinha que haver um Salvador. E 2. Que reformemos aquilo que está errado, ainda que isso seja decepar nossa mão direita ou arrancar nosso olho direito. Há uma perigosa atenuação da obra de humilhação, alguns alegando isso como pretexto para seu negligente trato com seus próprios corações, pois que Cristo não quebrará o caniço ferido. Mas os tais devem saber que todo terror momentâneo e toda tristeza passageira não são os que nos fazem ser caniços feridos. Não inclinar a cabeça como um junco, Isaías 58:5, mas um trabalhar nossos corações para uma tal tristeza, de modo a tornar o pecado mais odioso a nós do que a sua punição, até que ofereçamos uma santa violência contra ele. Mas, ao sermos favoráveis a nós mesmos, trabalhamos para que Deus nos fira e para um contundente arrependimento posterior. É perigoso, confesso, em alguns casos, com alguns espíritos, pressionar demais e por tempo excessivo esse ferir, porque eles podem morrer sobre a ferida e o fardo antes que possam se erguer novamente. Logo, é bom nas assembleias mistas misturar consolo para que toda alma possa ter a sua devida porção. Porém, se temos isso por verdade fundamental,
que há mais misericórdia em Cristo do que pecado em nós, não pode haver perigo algum no trato completo. É melhor ir ferido para o céu do que são para o inferno. Portanto, que não tiremos cedo demais, nem arranquemos o emplasto antes que a cura seja operada, mas que nos mantenhamos debaixo dessa obra até o pecado se tornar o mais amargo e Cristo o mais doce entre todas as coisas. E, quando a mão de Deus está sobre nós de qualquer modo, é bom desviar nosso pecado para outras coisas até a raiz de tudo, que é o pecado. Que nossa tristeza corra o mais das vezes naquele canal, para que assim como o pecado gera tristeza, também essa possa consumi-lo. Mas não somos feridos a não ser que entristeçamo-nos mais pelo pecado do que pela punição? Resposta: algumas vezes nossa aflição, vinda de causas externas, pode ficar mais pesada à alma do que a tristeza pelo descontentamento de Deus, porque em tais casos a angústia opera sobre o homem todo, tanto externa quanto internamente, e nada tem para apoiá-la, senão uma pequena centelha de fé. Tal fé, devido à violenta impressão causada pela tristeza, suspende seus exercícios. Isso é mais sentido em súbitas angústias que sobrevêm à alma como uma torrente ou enxurrada de terra, e especialmente em enfermidades do corpo, o qual, devido à empatia entre ele e a alma, opera sobre essa até o ponto de obstar não somente os atos espirituais, mas ainda os naturais. Por conseguinte, Tiago deseja que, quando em aflição, roguemos por nós mesmos, mas em caso de enfermidade, que chamemos os presbíteros, Tiago 5,14. Esses podem, como aquelas pessoas nos evangelhos, levar a Deus em suas orações a pessoa enferma, que é incapaz de apresentar seu próprio caso. Nisso, Deus admite uma tal escusa pela agudez e amargura da aflição, como com Davi em Salmo 6. O Senhor conhece nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó, Salmo 103,14, que nossa resistência não é a do aço. Esse é um ramo de sua fidelidade a nós como suas criaturas. Daí a razão por que ele é chamado fiel Criador, 1 Pedro 4,19. Fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, 1 Coríntios 10,13. Havia certos mandamentos que os judeus chamavam de assebes da lei. A fim de impedir os homens de cometerem crueldade, Deus ordenou que não deveriam eles pegar a fêmea com seu filhote, nem cozer o cabrito no leite de sua mãe, Êxodo 23,19, nem atar a boca ao boi, 1 Coríntios 9,9. Deus cuida das bestas, e não de sua mais nobre criatura? E por isso devemos julgar com caridade as queixas do povo de Deus que estão assim apertados em tais casos. Jó era por Deus reputado por homem paciente, não obstante aquelas apaixonadas lamentações. A fé que sobrepuja no presente lançará bases para a próxima vez, e o pesar pelo pecado, ainda que seja inferior em violência ao pesar pela miséria, todavia vai além dela com constância. Como um arroio, alimentado por uma nascente, continua correndo quando um córrego cheio subitamente para. Para concluir este ponto, e para nos encorajar a uma obra de ferir que seja cabal, e à paciência sobre o ferir de Deus para conosco, que saibam todos que ninguém é mais apropriado ao conforto do que aqueles que julgam a si mesmos serem os mais distantes dele. Os homens, no mais das vezes, não se sentem suficientemente perdidos para terem um Salvador. Um santo desespero em nós mesmos é a base da verdadeira esperança. Em Deus os órfãos acham a misericórdia. Oséias 14:3. Se os homens fossem mais órfãos, eles sentiriam mais afeição paternal de Deus vinda do céu, pois o Deus que habita nos mais altos céus também habita com a alma mais humilde. Isaías 57:15. As ovelhas de Cristo são ovelhas fracas e são carentes de uma coisa ou outra. Portanto, ele se dirige às necessidades de cada uma delas. Ele busca aquela que estava perdida e traz de volta aquela que se perdeu no caminho, e liga aquela que estava quebrada e fortalece a enferma. Ezequiel 34:16. Seu mais terno cuidado está sobre a mais fraca.
Os cordeiros ele leva no seu regaço. Isaías 40:11. Ele diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. João 21:15. Ele era o mais familiar e suave possível às almas atribuladas. Era tão cuidadoso que Pedro e o restante dos apóstolos não ficariam por muito tempo desalentados após sua ressurreição. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Marcos 16:7. Cristo sabia que a culpa da maldade deles, em abandoná-lo, havia abatido seus espíritos. Quão gentilmente ele suportou a incredulidade de Tomé, e quanto se rebaixou à fraqueza dele ao conceder-lhe que lançasse sua mão no seu lado.